graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas serva sou, apenas serva e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. O vencedor em Cristo. Bom dia, gente bonita, que alegria estarmos juntos mais uma vez na manhã deste domingo para celebrarmos ao nosso Deus através deste culto. Eu quero convidar você, juntamente com a sua família, para unir-se a nós agora neste ato de adoração e que façamos isto com muita alegria em nosso coração, na certeza de que o Senhor está presente aqui entre nós. O Senhor está presente aí na sua casa, presente na sua vida, e Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus por este domingo, por esse primeiro dia da semana, e nada melhor do que separarmos este tempo logo pela manhã para estarmos na presença do nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e Te agradecemos pela bênção desta oportunidade de estarmos juntos agora para cultuarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, e queremos fazer isso com muita alegria em nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, e nós queremos expressar através dos louvores a nossa gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da Tua igreja, do Teu povo, e rogamos a Tua bênção sobre cada um dos meus irmãos que estão participando conosco neste momento. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos, sobre toda a Tua igreja, e que o Teu Santo Espírito nos dirija, nos conduza nesta hora. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, é sempre exaltado o seu nome.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, aí na sua casa, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 35 até o versículo 41, que nos diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande e completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria pensar nesta manhã, à luz deste texto, sobre lidando com os problemas da vida. Meus irmãos, todos nós gostamos de pensar que nós temos todas as coisas sob controle. Todas as coisas sob controle em nossas vidas. Entretanto, raramente isto é verdade. O fato é, meus irmãos, que a nossa vida, ela se assemelha mais a uma floresta fechada do que a um jardim. E a nossa existência, ela se parece muito mais com um mar agitado do que uma piscina. Atravessar os dias da nossa vida é como nós enfrentarmos a bordo de uma embarcação um oceano imprevisível. Neste capítulo em que acabamos de ler, nós temos aqui em seu contexto o episódio de um fato que está acontecendo com Jesus em seu ministério. E Jesus havia passado o dia todo ensinando aos seus discípulos e a uma grande multidão à beira-mar. E Jesus passou o dia todo ensinando acerca do reino de Deus. E aí então, ao final da tarde, Jesus ele chega para os seus discípulos e ele lhes dá uma ordem. Eles deveriam entrar no barco, deveriam passar a outra margem do mar da Galileia para a região de Gadara. E aí diz o texto que enquanto eles entraram no barco e enquanto eles atravessaram o mar, Jesus, muito cansado das atividades do dia, ele então dormiu na popa do barco sobre um travesseiro. E diz o texto que em seguida uma tempestade terrível os surpreendeu, enchendo de água o barco. E os discípulos então ali apavorados, eles clamaram a Jesus, e o texto diz então que Jesus repreendeu o vento, o mar e os discípulos. E aqueles homens então apavorados com a fúria da tempestade, eles ficaram maravilhados diante do milagre que Jesus realizou ali naquele momento. Irmãos, aqueles homens apanhados por uma tormenta no mar da Galileia, os discípulos de Jesus tiveram, na verdade, uma aula prática sobre fé, sobre amor e coragem. Parece que essa é uma história que se repete em nossos dias hoje, porque a pedagogia de Deus, para que nós possamos aprender suas lições, ela funciona muito melhor quando nós enfrentamos também tempos difíceis. São as experiências dolorosas que nos dão mais medo, que nos ensinam as maiores lições que nós precisamos aprender. E desse modo, então, Deus, Ele usa as adversidades para o nosso próprio bem.
Na verdade, meus irmãos, a intenção de Deus nunca é de nos destruir. Quando nós enfrentamos as tormentas da vida, quando nós enfrentamos os problemas da vida, pelo contrário, os problemas que nós enfrentamos na vida nos fazem crescer. Então, queridos, toda vez quando nós enfrentamos problemas em nossas vidas, nós devemos então nos perguntar: como devo eu lidar com os problemas da minha vida? Ou o que eu vou aprender com os problemas que eu enfrento? Por isso, nesta manhã, olhando para esse texto, eu gostaria de compartilhar com você algumas lições que eu aprendo aqui através desse episódio que aconteceu com os discípulos de Jesus há mais de 2000 anos atrás, lá no Mar da Galileia. A primeira lição que eu aprendo, meus irmãos, ao olhar para este episódio, é que problemas fazem parte da vida. Problemas fazem parte da vida. Versículos 35 ao 37 diz assim o texto: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Queridos, a primeira coisa que os discípulos aprenderam naquela aula prática no meio do mar foi que os problemas fazem parte da vida. Jesus havia dito para eles entrarem no barco e eles simplesmente obedeceram a ordem de Jesus. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentaram ventos contrários. É interessante, eles estavam onde Jesus mandou que estivessem, fazendo o que Jesus mandou que fizessem, indo para onde Jesus mandou que eles fossem, e mesmo assim, uma terrível tempestade os alcançou. Agora, de repente, eles não estavam entendendo porque tudo estava dando errado. Porque se eles tivessem permanecido em terra firme, não correriam este perigo. Ah, meus irmãos, mas estes discípulos, eles amavam o Senhor Jesus. Eles seguiam suas orientações, mas isso não os poupou da experiência amarga de passar pela tormenta, por um problema sério. E assim também, meus irmãos, o mesmo acontece conosco, porque de acordo com a Bíblia, lá em Atos capítulo 14, versículo 22, diz lá que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Queridos, todos nós enfrentamos adversidades e os servos fiéis do Senhor Jesus também, sem nenhuma exceção. Quando nós olhamos aqui para o Mar da Galileia, dizem os historiadores que o Mar da Galileia na verdade é um lago, é um enorme lago de águas doces, cercados pelas montanhas de Gola. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura e está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Os historiadores dizem que os ventos gelados do Monte Hermon, que está a 2.790 metros, cobertos de neve, durante todo o ano, algumas vezes descem com fúria dessa região rochosa e aí então sopram com violência, com muita violência, encurralados pelos montes, então atingindo o lago, encrespando as ondas e assim provocando terríveis tempestades. Meus irmãos, quando nós olhamos para este cenário do Mar da Galileia, nós vamos perceber e aprender que os problemas da vida, semelhantemente, são inesperados, porque de repente enfrentamos um acidente,
de repente enfrentamos uma enfermidade, de repente é uma crise no casamento, é uma situação de desemprego, é uma gravidez indesejada, é uma crise financeira e tantas outras situações que nós poderíamos enumerar aqui. E elas chegam a nós, elas chegam à nossa vida sem nos dar recado, sem pedir licença. E algumas vezes elas nos deixam profundamente abalados. Mas é interessante, meus irmãos, que os apóstolos aqui, eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim eles se depararam com ventos contrários. E o mesmo pode acontecer com você. E o mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Aliás, se nós olharmos para a biografia de homens e mulheres, a gente vai perceber que ao longo da história cristã, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, enfrentaram lutas terríveis. Eu poderia enumerar aqui muitas biografias, mas um deles, por exemplo, foi o missionário David Brainerd, que lutou contra a melancolia. E numa das páginas do seu diário, ele escreveu assim: fiquei tão tomado pela depressão que eu não sabia mais como viver. Desejei excessivamente a morte. Minha alma estava afogada em águas profundas e as enchentes estavam prontas a me submergir. Um homem de Deus que estava enfrentando uma depressão profunda com o desejo até mesmo de morrer. Queridos, os problemas fazem parte da vida, mesmo daqueles que buscam a Deus. Mas aí quando eu olho para esse texto aqui, eu olho para a reação daqueles discípulos de Jesus, qual foi então o erro daqueles homens? Qual foi o erro dos discípulos, uma vez que nós sabemos que os problemas fazem parte da vida? Basicamente, meus irmãos, o pânico se instalou em seus corações, porque na verdade eles se esqueceram de que eles podiam contar com uma promessa e uma presença. A promessa havia sido feita por Jesus, quando Jesus disse: passemos para a outra margem. Olha a palavra de Jesus: passemos para a outra margem. Ou seja, o mestre havia lhes dito que chegariam do outro lado. Será que os apóstolos esqueceram esse detalhe? Se eles tivessem atentado para este detalhe, certamente eles não teriam se desesperado. Já a presença do próprio Jesus, porque de acordo com o relato bíblico, ao entrar no barco, a Bíblia diz que eles o levaram. Ou seja, Jesus estava presente no barco. Interessante, meus irmãos, que os discípulos estavam o tempo todo na companhia do Salvador e podiam contar com o seu auxílio. E se eles houvessem se lembrado disso antes, com certeza o problema teria sido resolvido em menos tempo. Ah, meus irmãos, quando nós enfrentamos os problemas da vida, nós precisamos ter em mente que o Senhor Jesus também, Ele nos faz preciosas promessas. E Ele mesmo nos assegurou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele nos assegurou a sua poderosa presença conosco. E meus irmãos, se nós recordarmos estas verdades, não teremos o que temer. Porque independente de sabermos que Jesus está presente e de que Ele tem promessas para as nossas vidas, de que Ele vai cuidar de nós, ainda assim, nós precisamos saber que problemas fazem parte da nossa vida. Jesus pode estar presente aí na sua vida, Ele pode revelar ao seu coração promessas maravilhosas para você, mas isto não isenta você de passar por problemas hoje ou quem sabe amanhã. Problemas fazem parte da vida. A segunda lição que esse texto vai nos ensinar, meus irmãos,
é que problemas são reais e imaginários. É interessante, veja os versos 37 e 38 do texto, quando diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Existe um poema escrito por uma autora chamada Nadine Sterr, e o título deste poema é Instantes, onde ela, a autora, já bem idosa, neste poema, ela reflete sobre o que ela aprendeu com o passar dos anos. E aí então, a certa altura do seu poema, ela faz uma declaração interessante. Ela diz assim: se eu pudesse viver novamente a minha vida, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Realmente, meus irmãos, o pensamento desta mulher tem fundamento, porque a grande verdade é que nós passamos grande parte do nosso tempo preocupando-nos com coisas que nunca chegaram a acontecer. Gastamos o nosso tempo com ameaças de problemas que só existem aqui na nossa mente, na nossa cabeça, e que às vezes nunca irão acontecer. E foi exatamente isso o que aconteceu com os discípulos ali no mar da Galileia. Eles começaram com um problema real, é verdade, real. A tempestade era real. A tempestade que sacudia o barco, que balançava o barco. Mas dali, eles passaram rapidamente para um problema imaginário. O sentimento deles era: parece que Deus não nos ama. Porque, de acordo com o texto, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E aí então, eles despertaram Jesus e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? O Senhor não se importa que nós vamos morrer? Sabe, meus irmãos, às vezes nós temos a sensação de que Deus está dormindo. Às vezes parece que Deus não está atento aos dramas da nossa vida. E aí isso tudo então gera uma grande angústia em nossa alma, em nosso coração. Naquele momento, quando os discípulos estavam enfrentando ali a tempestade, e era algo real, mas Jesus estava lá presente com eles, e Jesus estava dormindo lá sobre o travesseiro. Mas naquele momento, era como se os discípulos dissessem: o Senhor não se importa conosco? O Senhor é indiferente àquilo que nos acontece? Será que a nossa vida ou morte nada significam para o Senhor? Será que o Senhor não nos ama? Sabe, meus irmãos, muita gente sofrida já endereçou ao céu as mesmas perguntas que esses discípulos fizeram. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes eu já fiz esta mesma pergunta: será que Deus não me ama? Será que Deus se esqueceu de mim? Diante desse problema que estou enfrentando, diante dessa situação toda que está acontecendo, será que Deus se esqueceu de nós nesta pandemia? Será que Deus não se importa com a nossa dor? Eu me lembro quando o meu netinho Heitor, ele nasceu lá em Curitiba. Eu nunca me esquecerei de uma cena quando, após o seu nascimento, no dia seguinte pela manhã, ele teria que ser já removido do hospital onde nascera para o Hospital Pequeno Príncipe, onde lá ele teria que se submeter a várias cirurgias,
teria que ficar na UTI e ficaria ali algumas semanas. E então eu presenciei todo aquele momento ali daquela logística toda, da transferência dele, de sair do quarto numa incubadora e de ser removido para uma UTI móvel, e nós estávamos acompanhando tudo aquilo ali. E aí então, quando aquela ambulância, aquela UTI móvel sai daquele hospital para dirigir-se a um outro hospital, e eu então fui atrás, Eu estava atrás com o meu carro, seguindo aquela UTI móvel, sabendo que lá estava um bebê, lá estava o meu neto, um bebê recém-nascido, que haveria ainda de ser internado no hospital, numa UTI, que haveria ainda de passar por várias cirurgias e ainda correndo o risco de morrer. E meus irmãos, eu me lembro, aquela cena ficou gravada na minha memória, inclusive até tirei foto deste momento para ficar registrado. Eu dentro do meu carro, aquela ambulância na minha frente, e ali enquanto eu dirigia o meu carro, meu coração estava apertado, e ali, interiormente, com meu coração apertado, com lágrimas em meus olhos, eu perguntava, com lágrimas em meu coração: será que Deus não se importa conosco? Será que Deus não se importa com esse bebê? Por que o Heitor tem que passar por tudo isso? Será que o Senhor não ama o meu filho Rodrigo, a minha nora Marília? Por que meu neto tem que passar por tudo isso? Por que essa tormenta toda? Por que toda essa situação? Ah, meus irmãos, só eu sei quantas lágrimas eu derramei naquela manhã. Só eu sei, só Deus sabe quantos questionamentos eu fiz com Ele. E de repente eu comecei a imaginar uma série de problemas que poderiam acontecer. Passou-se pela minha mente que de repente ele poderia não resistir à cirurgia, poderia morrer. Passou-se pela minha mente que de repente a válvula que seria colocada no cérebro dele poderia não dar certo, poderia ele não resistir a tudo isso. Passou-se pela minha mente o que estaria acontecendo no coração do meu filho, toda aquela dor. Ah, meus irmãos, quando nós passamos por tempestades, por tormentas, por problemas da vida, um dos pensamentos que nos assalta é de que Deus não se importa conosco. Olha que problema imaginário que nós criamos dentro de nós. Nós estamos acostumados a medir o amor de Deus por nós usando as circunstâncias como régua. Ou seja, quando tudo vai bem, quando tudo está bem, nós temos aquele sentimento de que Deus gosta de nós e que Deus nos ama. Mas quando nós enfrentamos problemas, nós somos tentados a achar que Ele não se importa conosco, que Ele se esqueceu de nós, que Ele não nos ama. Olha que problema imaginário que nós criamos. E aí então essas emoções e esses pensamentos chegam a nos ferir, chegam a nos machucar, muito mais do que a dor em si, muito mais do que a crise em si. E aí então vem a dúvida, vem o desespero, em alguns casos até nos revoltamos com Deus. É claro, meus irmãos, que Jesus não havia se esquecido daqueles homens, Jesus não havia se esquecido dos seus discípulos, e é claro, meus irmãos, que Deus também não se esquece de nenhum de nós. Ele mesmo disse isto. Lá em Isaías 49, versículo 15, nós temos esta promessa: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Olha que promessa de Deus. Queridos, se Deus nos abandonasse, não sobreviveríamos um dia sequer, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Queridos, pensar que Deus não nos ama é criarmos um problema que só existe aqui na nossa cabeça. Estamos criando um problema imaginário de que nada vai dar certo, de que haverá problemas e mais problemas. Irmãos, nós não podemos avaliar o amor de Deus
através daquilo que nos acontece. Porque a única regra pela qual o amor de Deus pode ser medido é a cruz do Calvário. Ao entregar-se para morrer por nós, Jesus eliminou quaisquer dúvidas que poderíamos ter sobre o amor divino. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz a Bíblia: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, queridos, nossas convicções, elas devem estar firmadas sobre o que Deus falou e fez, e sobre o que Deus falou e ainda fará, e não sobre aquilo que nós sentimos, e não sobre aquilo que nós imaginamos e pensamos. Se nós nos deixarmos levar pelas nossas emoções, pelas nossas impressões pessoais, queridos, nós poderemos cometer grandes erros e correremos o risco de não enfrentarmos os problemas reais por estarmos ocupados demasiadamente com os nossos problemas imaginários. O Senhor já disse que nos ama, Ele já provou o seu amor, e isto deve ser suficiente para nós. Martinho Lutero, ele disse assim: sentimentos vêm e vão, e só podem enganar. Minha garantia é a palavra, só nela devo acreditar. Problemas são reais, é verdade, mas elas são também imaginários, quando nós as criamos dentro da nossa mente e do nosso coração, que não vai nos levar a nada, a não ser sofrermos cada vez mais. Terceira lição que esse texto nos ensina é que nenhum problema é maior do que Jesus. Versículo 38 e 39 diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Queridos, há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Às vezes nós não temos forças para resistirmos à fúria dos ventos e à força das ondas que vêm sobre nós. Quando o problema é maior do que a nossa força, quando nós não temos capacidade e nem estratégias para nós enfrentarmos os problemas, quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos olhar para Deus e depender dele. Isso porque, mesmo que a tempestade esteja fora do nosso controle, certamente não estará fora do controle de Deus. Glória a Deus por isso. Quando os discípulos interpelaram Cristo, ele se levantou com toda calmamente. O temporal havia surpreendido os apóstolos, mas nada poderia surpreender o Filho de Deus, pegar o Filho de Deus de surpresa. A tempestade era um imprevisto para os alunos ali, mas, irmãos, já estava na agenda do Mestre, já estava na agenda de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Nós, seres humanos, não temos controle sobre a maior parte das coisas, porém, o Senhor Jesus tem domínio sobre todas as coisas. Jesus tem domínio sobre tudo. Por isso, com a mesma tranquilidade com que ele dormia sobre um travesseiro
ali na polpa do barco, Jesus simplesmente se levantou, se reergueu e ele repreendeu a fúria da tempestade. Jesus estende a sua mão e ele disse: aquiete-se, acalme-se. O vento e o mar obedeceram prontamente a sua voz, como se fossem bichinhos de estimação que atendem à voz do seu dono. E de acordo com o texto aqui, o vento se aquietou e fez grande bonança. Meus irmãos, que cena linda, que cena extraordinária. De repente, uma grande tempestade e agora a quietude. Os ventos adversos se transformaram numa leve brisa. A chuva parou, os raios cessaram, as crespas ondas sossegaram e a superfície do mar tornou-se plana como um espelho. Os apóstolos clamaram por socorro e o Salvador os atendeu. E se nós também clamarmos, é certo que Ele nos ouvirá. Sabe por quê? Meus irmãos, Jesus é maior do que os vendavais. Ele, somente Ele pode nos escutar, por mais ensurdecedor que seja o ruído dos ventos, das ondas e dos trovões. É verdade que os problemas da vida podem até nos abalar, mas não são capazes de nos destruir. Elas podem até frustrar os nossos planos, mas elas são incapazes de contrariar os propósitos de Deus para nós. Queridos, nós precisamos aprender que quando as coisas fogem do nosso controle, elas continuam ainda sob o controle total de Deus. Sabe por quê? Porque para o Senhor Jesus não há causa perdida. Para Jesus não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Aleluia! E sendo assim, qual deve ser então a nossa atitude ao nos depararmos com os maiores problemas? É simples. Nós devemos buscar com fé ao Salvador Jesus, porque Cristo, Ele tem poder para repreender os temporais que nos afligem. Jesus tem poder para repreender as dificuldades que nos ameaçam, as crises que nos assolam, as aflições que nos oprimem, as dúvidas que nos assaltam, os inimigos que nos perseguem, os males que nos assustam, os perigos que nos rodeiam. Irmãos, não há razão para nós nos desesperarmos, porque nenhum problema é maior do que Jesus e por isso precisamos ter fé nele. A Bíblia diz que depois de acalmar a tempestade, Jesus então se voltou para aqueles homens e diz assim o texto: então lhes disse: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Interessante, Jesus repreendeu o temporal, mas também repreendeu os apóstolos pela falta de fé. Os discípulos se admiraram da força do vendaval, mas Jesus se admirou da incredulidade daqueles homens. Ainda hoje, você sabia que a principal ameaça às nossas vidas não é a ameaça dos problemas, e sim a nossa ausência de fé? A principal ameaça às nossas vidas não é a ameaça dos problemas, mas a ausência da nossa fé. Nas tempestades que nos sobrevêm, a maior ameaça que nós enfrentamos não é a fúria do vento ao nosso redor, mas a descrença de todos nós. A descrença, a incredulidade.
E diante dos nossos problemas, se nós não tivermos fé, com certeza nos afastaremos de Deus, agiremos de forma precipitada, ou talvez desistiremos de lutar, de viver. E se cometermos esses erros, atrairemos novos problemas para nós. Por isso que João Calvino, ele disse que nossa incredulidade é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer larga e abundantemente com todas as coisas boas. Você sabia que você tem impedido Deus de realizar coisas boas na sua vida por causa da sua falta de fé, por causa da sua descrença, da sua incredulidade? Queridos, nós precisamos depositar em Jesus a nossa fé, porque nenhum problema é maior do que Jesus. E a última lição que eu queria dividir com você nesta manhã é que problemas nos ajudam a conhecer Jesus. Problemas nos ajudam a conhecer a Jesus. Versículo 41 diz assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os seguidores de Jesus, eles estavam começando a entender que o seu mestre era mais do que um ser humano. Muitos homens santos haviam passado por Israel, assim como diversos líderes religiosos tinham caminhado pelo mundo da época, dos quais eles também conheciam. Mas Cristo não era mais um deles, porque Jesus era diferente. Jesus era aquele que tinha todo o poder sobre a criação, por ele ser o Criador. Ele era o Deus encarnado, ele era o Salvador do mundo, presente ali agora com eles. Mas para aquele grupo de homens judeus que foram formados dentro do mais rigoroso monoteísmo, chegar a esta conclusão, com certeza deve ter sido algo desafiador. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas, meus irmãos, ainda hoje existem pessoas que, embora respeitem a pessoa de Jesus, recusam-se a crer na sua divindade. Alguns acham que Jesus foi um grande homem do passado, um grande líder, um grande profeta, um grande curandor do passado, um grande mártir. Alguns dizem apenas acreditar em Jesus, dividindo-o, inclusive, com outras divindades. Quantas são as pessoas que acreditam em Jesus, mas ao mesmo tempo em outras divindades? Não olham para Jesus como Deus, como o único Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Mas é exatamente pelo fato de ser divino que Jesus pode fazer pelos homens aquilo que eles não são capazes de fazer por si mesmos, e que nenhuma outra divindade também é capaz de fazer. E, meus irmãos, entendermos esta verdade faz toda a diferença. João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E, meus irmãos, um dos lugares em que João e seus companheiros tiveram esta visão foi lá no Mar da Galileia. Por quê? Porque aquela tempestade ajudou aqueles homens a enxergar Jesus, quem ele era de fato.
a enxergar quem Jesus era de fato. E esta é uma das lições que nós podemos extrair dos momentos ruins, porque embora nossos problemas nos tragam dificuldades, mas eles também nos ajudam a conhecer Jesus melhor. Por isso que um dia Jó declarou, dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, grandes problemas trazem sempre grandes oportunidades para conhecermos melhor a Jesus. Quantos homens e mulheres de Deus têm aprendido que as lutas são seguidas de bênçãos, mas que as adversidades, que as lutas proporcionam também as mais íntimas experiências com o Senhor Jesus. Toda vez que nós superamos grandes problemas, com certeza, nós passamos a ter uma visão mais clara, uma visão mais nítida de quem Jesus é de fato, de que Jesus é o Filho de Deus, e a nossa relação com Ele, ela se torna muito mais profunda, ela se torna muito mais real, e a nossa amizade com Jesus, ela se torna muito mais sólida. Nós passamos a conhecer quem de fato é Jesus. Problemas nos ensinam a conhecer Jesus. E por fim, vemos que aquele temporal lá no Mar da Galileia foi uma sala de aula prática. Foi uma sala de aula incomum. E as lições que aqueles discípulos receberam ali foram extraordinárias para eles e também para nós hoje. Por isso, como os apóstolos, da mesma forma, nós podemos ser levados à compreensão de que problemas fazem parte da vida. Problemas são reais e imaginários. Aprendemos que nenhum problema é maior do que Jesus e que problemas nos ajudam a conhecer Jesus. Então, queridos, em meio às crises da vida, quando as dificuldades se assemelham a ondas que ameaçam nos engolir, nós podemos cobrar ânimo ao nos lembrarmos de que Jesus, Ele acalma a tempestade. Neste exato momento, Jesus está aqui conosco. Neste exato momento, Jesus está aí com você. E Ele quer nos guardar dos perigos e ensinar-nos grandes lições. Jesus é maior do que a doença, Jesus é maior do que a dívida, Jesus é maior do que a traição, Jesus é maior do que a morte, Jesus é maior do que tudo. E o que Ele espera é que nós depositemos nele a nossa confiança. E sendo assim, meus irmãos, então acreditemos, confiemos naquele que tem todo o poder, naquele que nos ama, que tem poder e amor para nos salvar. Olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Entreguemos a Jesus o nosso caso, a nossa causa, a nossa vida. Se nós olharmos para a fragilidade da nossa embarcação, com certeza seremos invadidos pelo medo, pelo pânico, pela angústia. Mas se nós atentarmos para o poder de Jesus, para a pessoa de Jesus, irmãos, isto fará toda a diferença. Agora, se nós nos atentarmos para o tamanho das ondas, nós nos entregamos ao medo e ao desespero. Mas se nós buscarmos a Jesus, seremos cuidados por Ele, porque Jesus acalma o temporal. Jesus, Ele, somente Ele resolve os nossos problemas. Sabe, queridos, uma das grandes promessas que nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus,
é que mesmo que saibamos, mesmo que tenhamos ciência de que problemas fazem parte da vida, mesmo que saibamos que problemas são reais, é verdade, mas às vezes também tornam-se imaginários, porque criamos às vezes problemas que não precisaríamos criar. Mesmo que saibamos que nenhum problema é maior do que Jesus e que elas nos ajudam a conhecer Jesus, enquanto vivermos aqui neste mundo, nós não estamos isentos de passarmos por elas. Não estamos isentos de enfrentarmos problemas dos mais diversos. Porém, temos uma certeza de que chegará o grande dia em que Jesus haverá de enxugar todas as nossas lágrimas e de que um dia estaremos num lugar onde lá não haverá mais problemas. Estaremos num lugar onde não haverá mais tempestades, onde não haverá situações que irão afligir-nos, que irão trazer dúvidas à nossa mente, que irão nos levar ao desespero. Porque neste lugar, para onde iremos, no céu, onde Jesus está preparando um lugar especial para cada um de nós, lá, neste lugar, será um lugar de bonança, um lugar de tranquilidade, um lugar onde estaremos face a face com o nosso Mestre, com Jesus, e com Ele estaremos adorando e servindo por toda a eternidade, sem dor, sem sofrimento, sem qualquer tempestade. É lá que nós estaremos. Que Deus nos abençoe com esta palavra, que você possa depositar toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança em Jesus, porque problemas fazem parte da vida, são reais, às vezes imaginários, mas nenhum problema é maior do que Jesus. E a cada dia ela nos leva a conhecer ao Senhor, para que um dia, quando estivermos com Ele, teremos o privilégio de conhecê-lo face a face. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque somos fortalecidos, edificados, encorajados a continuarmos a nossa caminhada, nesta certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor está no nosso barco, mesmo às vezes dormindo na popa com o seu travesseiro, mas o Senhor sempre se importa conosco. E o Senhor sempre é maior e será sempre maior do que os problemas que nós enfrentamos. E que alegria termos essa certeza de que nós estamos sob os teus cuidados, porque o Senhor controla todas as coisas. Ó Deus, abençoa o teu povo neste momento, com esta palavra, trazendo ânimo, trazendo esperança, renovando a fé sobre cada um dos teus filhos que estão tendo a oportunidade de ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que acalma o nosso coração. Obrigado por tudo isto. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
na tua presença, Deus. Sabemos, ó Pai, que isso é promessa sua, Senhor, e esse é o nosso alvo, Deus. Esse é o nosso objetivo, Senhor. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Glória a Jesus. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no culto desta manhã conosco e desejamos que o Senhor o abençoe de uma forma muito especial ao longo desta nova semana. Lembrando que em breve nós estaremos reiniciando os nossos cultos presenciais. Quero pedir aos irmãos que orem a respeito disto. Nós estamos aguardando a chegada do nosso equipamento de som, precisamos fazer uma revisão neste momento de pandemia e já temos a data definida, mas logo nós estaremos informando aos irmãos o reinício dos nossos cultos e que com muita alegria nós estaremos aqui juntos, servindo ao nosso Deus e desfrutando também deste tempo de comunhão que tanto ansiamos por esse momento. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe grandemente a sua família e a sua vida. Sei que os seus olhos sempre atentos permanecem
Deus já